Imagine um tempo em que a anomalia era um espetáculo. Atrás das cortinas de veludo vermelho, seres com destinos despedaçados tornavam-se ícones de feira. Prepare-se para mergulhar na sombra dos freak shows. Esta é a história emocionante de 10 lendas proibidas que realmente existiram. Número 10. Fedor Jevtichev, Jojo, o homem com cara de cão. Fedor nasceu na Rússia em 1868, portador de uma herança genética rara, a hipertricose. Esta condição, que cobre o rosto e o corpo com uma pelagem espessa, poderia ter permanecido apenas uma curiosidade médica local se o célebre P.T. Barnum não o tivesse descoberto. Na época, o público estava ávido por histórias selvagens e exotismo bruto. Barnum, mestre da manipulação midiática, não se limitou a apresentar Fedor. Ele inventou uma lenda cruel para maximizar os lucros. Ele dizia às multidões que Fedor havia sido capturado em uma caverna remota na Rússia por caçadores de lobos, depois que seu pai, um ser supostamente selvagem e indomável, fora abatido diante de seus olhos. Para completar essa encenação desumanizante, o jovem Fedor era forçado a latir, rosnar e mostrar os dentes para uma plateia aterrorizada, sendo tratado mais como um animal de zoológico do que como um jovem rapaz. Mas por trás dessa máscara de pelos e rosnados ensaiados, escondia-se uma realidade tocante. Fedor não era a zometa que o obrigavam a ser. Era um homem de uma doçura infinita, dotado de uma inteligência viva. Ele falava fluentemente 3 línguas e aproveitava os intervalos para se dedicar à sua paixão, a literatura clássica. Imagine a tortura psicológica deste homem culto, obrigado todas as noites a negar sua própria humanidade e linguagem para simular selvageria diante de pessoas que viam nele apenas um erro da natureza. Ele morreu prematuramente de pneumonia na Grécia, longe de seus entes queridos, sozinho em um quarto frio, levando consigo o segredo de uma alma que o mundo se recusou a reconhecer por trás da aparência. Número 9. Stefan Bibrovsky, Lionel, o homem com cara de leão. Frequentemente confundido com Fedor, Stefan Bibrovsky possuía uma pelagem loira, longa e sedosa, que lhe conferia uma aparência real. Sua história começa com uma rejeição familiar dolorosa. Sua mãe, uma mulher piedosa e supersticiosa, estava convencida de que seu filho era uma maldição divina. Durante a gravidez, ela vira seu marido ser atacado por um leão de circo e estava convicta de que essa visão havia marcado a criança. Incapaz de suportar o olhar dos vizinhos, ela o vendeu a um empresário alemão quando ele tinha apenas 4 anos. Stefan passou toda a sua vida nas estradas, exposto como uma curiosidade biológica sob o nome de Lionel. O que torna a história de Stefan tão trágica é o seu desejo desesperado de integração. Apesar de sua aparência, ele era de uma elegância rara. Usava ternos sob medida e sonhava em ser dentista para cuidar dos outros. Uma noite, enquanto estava hospedado em um hotel, um incêndio começou. Stefan foi um dos primeiros a sair, mas as testemunhas notaram algo estranho. Ele não fugia apenas do perigo. Ele cobria desesperadamente o rosto com as mãos. Ele confessaria mais tarde, com uma tristeza infinita, que se seus pelos queimassem, ele seria apenas um homem comum, mas sem dinheiro e sem profissão. Ele preferia arriscar a vida a perder sua diferença, pois ela era sua única fonte de renda em um mundo que jamais o teria contratado pelo seu cérebro. Ele morreu de um ataque cardíaco aos 41 anos, sem nunca ter conhecido a paz de uma vida normal. Número 8. Annie Jones, a Mulher Barbada. Annie Jones é, sem dúvida, uma das figuras mais emblemáticas dos freak shows do século XIX. Sua carreira começou de forma quase absurda, quando ela era apenas um bebê de 9 meses. Seus pais, atraídos pelo dinheiro fácil prometido por Barnum,
aceitaram expô-la por uma quantia irrisória. Aos 5 anos, Anne já exibia uma barba completa e costeletas fartas. Ela rapidamente se tornou uma estrela internacional, ganhando, por vezes, até $500 por semana. Uma fortuna colossal para a época, superando até o salário do presidente dos Estados Unidos. Mas, por trás da glória e do dinheiro, escondia-se uma mulher de profunda dignidade que se recusava a ser reduzida à sua anomalia hormonal. Anne dedicou grande parte de sua vida adulta a uma missão nobre, a reabilitação de seus pares. Ela detestava a palavra freak, aberração, e militava ativamente junto aos donos de circo para que os artistas fossem tratados com respeito e humanidade. Ela era uma musicista virtuosa, capaz de cativar o público apenas pelo seu talento. Infelizmente, a tragédia de sua vida foi seu fim prematuro. Acometida pela tuberculose com apenas 37 anos, ela faleceu no auge da vida. Seu último desejo foi o mais emocionante. Ela pediu que sua barba nunca fosse raspada após sua morte. Ela queria ser enterrada como era, recusando dar ao mundo a satisfação de vê-la normal quando não tivesse mais forças para se defender. Número 7. Isaac Sprague, o esqueleto vivo. Nascido em 1841 em Massachusetts, Isaac Sprague era um menino perfeitamente normal, esperto e saudável. Mas aos 12 anos, após um mergulho em um rio, ele começou a perder peso de maneira inexplicável e avassaladora. Sua condição, hoje identificada como uma atrofia muscular extrema, transformou-o no esqueleto vivo. Na idade adulta, ele media 1,68 metros, mas pesava apenas 18 quilos. Seus ossos eram apenas cobertos por uma pele translúcida, e seu rosto era encovado como o de um espectro. Incapaz de exercer um trabalho manual, ele recorreu ao circo para não morrer de fome. A vida cotidiana de Isaac era uma agonia física. Ele era tão fraco que precisava carregar permanentemente um frasco de leite açucarado no pescoço. Se não bebesse pequenos goles a cada poucos minutos, seu corpo não tinha energia suficiente para manter seu coração batendo, e ele desmaiava no palco. Por que infligir a si mesmo tal calvário? A resposta é de uma beleza trágica. Ele era pai de 3 filhos que amava mais do que tudo. Isaac aceitava os risos zombeteiros e o voyeurismo doentio do público para garantir que seus filhos nunca passassem fome, ao contrário dele. Ele acabou morrendo na pobreza absoluta em Chicago, após vender seu próprio corpo para a ciência por $1.000 para deixar uma última herança à sua família. Um sacrifício total, realizado sob os holofotes de um público que via apenas um monstro onde havia um herói. Número 6. Grady Stiles, o menino lagosta. A história de Grady Stiles é diferente, pois aqui a monstruosidade acabou ultrapassando a aparência física para atingir a alma. Nascido com ectrodactilia, uma malformação que funde os dedos, dando às mãos a aparência de garras, Grady vinha de uma longa linhagem de Lobster Boys. Embora não pudesse andar e tivesse que se deslocar usando a força dos braços, ele desenvolveu uma força física impressionante na parte superior do corpo. Infelizmente, essa força foi colocada a serviço de uma personalidade sombria e violenta, exacerbada por um alcoolismo devastador. A virada para o horror ocorreu em 1978. Em um acesso de fúria, Grady assassinou a sangue frio o noivo de sua filha, pois desaprovava a união. Durante o julgamento, ocorreu uma lacuna jurídica inacreditável. O juiz admitiu que Grady era culpado, mas afirmou que nenhuma prisão estava equipada para lidar com sua deficiência grave. Ele foi condenado à pena suspensa e voltou para casa. Encorajado por essa impunidade, tornou-se um tirano ainda mais cruel com sua família, gabando-se de ter matado e se safado. Foi finalmente sua própria esposa que, por puro instinto de sobrevivência para ela e seus filhos,
contratou um assassino para matá-lo em 1992. É o fim trágico de um homem que, de tanto ser olhado pela sociedade como um monstro, acabou deixando esse monstro devorar seu coração. Número 5. Ella Harper, a menina. Camelo, Ella Harper é um dos exemplos mais inspiradores de resiliência. Nascida em 1870, ela sofria de uma curvatura dos joelhos para trás, uma condição ortopédica rara, chamada genu recurvatum. Essa malformação a obrigava a se deslocar sobre as 4 patas, o que lhe rendeu o apelido cruel de Menina Camelo. Nos anos 1880, ela se tornou a atração principal do Circo Harris, onde recebia a soma astronômica de $200 por semana. O público se apressava para vê-la caminhar na arena, frequentemente acompanhada por um camelo real para acentuar o espetáculo. O que torna ela excepcional é sua autodeterminação. Ela não se via como uma vítima. Em seus cartões de visita, ela mandava imprimir: "Chamam-me de Menina Camelo, mas estou aqui apenas para economizar e ir à escola." Ela tinha um plano. Assim que teve dinheiro suficiente, abandonou o cruel mundo das feiras no auge da glória. Ela estudou, casou-se e levou uma vida discreta. Apesar das provações da vida, incluindo a perda de sua única filha e de seu filho adotivo ainda bebês, ela nunca retornou ao circo. Ela provou ao mundo inteiro que suas pernas deformadas jamais impediriam sua alma de caminhar de cabeça erguida. Ela morreu de câncer de cólon em 1921, deixando para trás a imagem de uma mulher que venceu seu destino. Número 4. Charles Stratton, o general Tom Polegar. Charles Stratton tinha apenas 4 anos quando P.T. Barnum o descobriu. Ele media apenas 60 centímetros na época. Barnum, sentindo o potencial comercial, mentiu sobre sua idade, afirmando que ele tinha 11 anos, e ensinou-o a cantar, dançar e parodiar grandes personagens históricos, como Napoleão Bonaparte. Charles, rebatizado como General Tom Thumb, tornou-se a primeira verdadeira estrela midiática internacional, convidado para a corte da Rainha Vitória e viajando pelo mundo inteiro. A verdadeira grandeza de Charles não residia em sua celebridade, mas em seu coração e lealdade. Seu casamento com Lavinia Warren foi o evento social do século nos Estados Unidos, mostrando a uma nação inteira que o amor e a dignidade não se mediam pela altura. Mais tarde, quando Barnum foi ameaçado de falência devido a maus investimentos, foi Charles quem usou sua própria fortuna para salvar seu antigo mentor. O escravo havia se tornado o salvador. Ao morrer de um AVC, aos 45 anos, mais de 10.000 pessoas compareceram ao seu funeral em Nova York. Eles não estavam lá para ver uma curiosidade, mas para chorar por um homem que, apesar de sua pequena estatura, carregou a esperança de milhares de pessoas. Número 3. Myrtle Corbin, a mulher de 4 pernas. Myrtle Corbin nasceu no Texas em 1868 com uma anomalia fascinante. Possuía 2 bacias lado a lado e 4 pernas. As 2 pernas centrais, menores, pertenciam a um gêmeo parasita que nunca se desenvolveu completamente. Myrtle conseguia mover as pernas pequenas, mas elas eram fracas demais para suportar seu peso. Rapidamente, tornou-se uma grande atração sob o nome de A Menina de 4 Pernas do Texas. A vida de Myrtle é um testemunho de normalidade conquistada sobre o insólito. Longe da imagem de animal curioso, ela era uma mulher de grande cultura e doçura notável. Casou-se com um médico, o Dr. Bicknell, e juntos tiveram 5 filhos com saúde perfeita. A ciência da época ficou estupefata ao saber que ela conseguira carregar filhos em seus 2 úteros diferentes. Mas o momento mais tocante de sua história ocorre após sua morte. Sua família a amava tanto
que temia que saqueadores de túmulos ou médicos inescrupulosos roubassem seu corpo para estudá-lo. Eles tiveram que cobrir seu caixão com uma espessa camada de concreto e montar guarda por dias até que secasse. Mesmo no além, Myrtle teve que lutar para que seu corpo continuasse sendo sua propriedade privada. Número 2. Chung e Eng Bunker, os gêmeos siameses originários do Reino do Sião, atual Tailândia. Chung e Eng são os homens que deram nome a todos os gêmeos fundidos da história. Unidos por uma faixa de cartilagem na altura do externo, foram levados aos Estados Unidos como curiosidades. Mas os irmãos Bunker eram muito mais do que isso. Eram gênios dos negócios. Acabaram comprando seu contrato, adotaram o sobrenome Bunker, tornaram-se cidadãos americanos e estabeleceram-se como fazendeiros prósperos na Carolina do Norte. Casaram-se com 2 irmãs e tiveram entre os dois 21 filhos. A tragédia final dos gêmeos é uma das mais dilacerantes da história médica. Em janeiro de 1874, Chung, enfraquecido por uma bronquite e excessos de álcool, morre durante o sono. Quando Eng acorda, sente o corpo do irmão frio e sem vida, unido ao seu. Tomado por um terror indescritível, ele grita: "Eu também vou!" Um médico é chamado às pressas para tentar uma separação cirúrgica desesperada, mas o choque nervoso e o luto são fortes demais. Eng morre apenas 3 horas depois de seu irmão. Eles nasceram em um abraço forçado e, apesar de uma vida de disputas e personalidades opostas, literalmente não conseguiram suportar a ausência um do outro. O vínculo deles era mais forte que a própria morte. Número 1. Joseph Merrick, o Homem-Elefante. Joseph Merrick representa o ápice do sofrimento humano e da nobreza de alma. Portador de deformidades extremas que desfiguravam seu rosto e corpo, ele viveu uma infância de mártir. Abandonado pela mãe, rejeitado e espancado pelo pai, acabou em um asilo antes de ser exibido em feiras londrinas. Obrigavam-no a ficar na sombra de uma jaula, e quando saía, o público gritava de nojo, atirando-lhe por vezes lixo. Era tratado como o ser mais repugnante da criação. Mas sob essa aparência aterrorizante, batia o coração de um poeta. Acolhido pelo Dr. Frederick Treves no Hospital de Londres, Joseph revelou uma sensibilidade fora do comum. Escrevia cartas magníficas e construía maquetes de igrejas em papelão com precisão milimétrica. Um dia, a princesa de Gales foi visitá-lo e apertou sua mão. Joseph caiu em prantos. Era já a primeira vez que uma mulher o olhava sem horror. Seu desejo mais profundo era ser como todo mundo. Devido à sua cabeça enorme, ele precisava dormir sentado para não sufocar. Uma noite, ele quis simplesmente dormir como os outros homens. Deitou-se em sua cama. O peso de seu crânio quebrou suas vértebras cervicais, matando-o instantaneamente. Morreu aos 27 anos, em um último gesto de busca desesperada por normalidade. Um homem que, por toda a vida, buscou apenas um pouco de doçura em um mundo de pedra. Número 11. Momento de casos imprevistos. Em 1904, Arthur Beaumont não era apenas uma simples atração de feira. Sob aquela tenda, ele carregava o número 75, uma etiqueta que o reduzia a um simples algarismo em uma balança. Enquanto a multidão o observava com uma mistura de nojo e fascinação, Arthur mantinha a cabeça erguida. Por trás de sua aparência, escondia-se um homem culto que amava a ópera. Naquele dia, ele não participava de um concurso, mas de um combate por sua própria dignidade. Arthur não era um monstro, mas o reflexo de uma época que preferia julgar a aparência física em vez de procurar sua verdadeira e bela alma. Estes destinos não são curiosidades, mas lições de vida. Eles transformaram sua dor em herança, desafiando o olhar de um mundo cruel. Se a coragem deles tocou você, honre a memória deles curtindo e compartilhando este vídeo. Obrigado por ouvir a história deles.